honra de ter a professora Marisa Fonterrada conosco. Ela falará sobre, o tema já está aí na nossa telinha. Vou dar algumas orientações iniciais. Nós temos, então, um local, não há necessidade de vocês solicitarem entrada na sala. Essa palestra ela está sendo transmitida por streaming e vocês terão acesso ao vídeo, ao áudio e também podem fazer perguntas. Há um local específico para essas perguntas. Sejam dúvidas, né, a respeito da condução, sejam outras dúvidas, sejam perguntas para a professora Marisa. Ela fará uma palestra de em torno de 45 minutos, e depois nós temos outro tanto para as possíveis perguntas, né, de vocês. Então, eu peço que escrevam, por favor, naquela parte localizada abaixo, onde está perguntas. Peço que vocês ali se identifiquem, façam os seus encaminhamentos, para que nós possamos passar para a professora Marisa. Nós temos, então, a honra de ter a professora. Quem fará a mediação dessa noite é a professora Vasti, que é a professora do nosso corpo docente de educação musical, do Colégio Pedro II. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre o colégio, uma coisa muito rápida, porque imagino que muitos conheçam. Mas para aqueles que desconhecem, vai lá a nossa apresentação, a apresentação sobre a instituição. O Colégio Pedro II ele é uma instituição federal de ensino, cuja sede está na cidade do Rio de Janeiro. O colégio possui 14 campi, 12 dos quais estão no município do Rio de Janeiro, um campus no município de Niterói e outro campus no município de Duque de Caxias. O colégio ministra aulas de toda a educação básica, desde a educação infantil. Aliás, a professora Vasti, que fará a mediação, ela é uma das professoras de música que trabalha no Centro de Referência em Educação Infantil. Ele, o professor Ronaldo, que também está conosco na parte de apoio, de suporte à nossa palestra. Então, temos o CREI, que é a Educação Infantil, os campi, que nós chamamos de Campus 1, que são aqueles que ministram anos iniciais do ensino fundamental, os campi 2, que ministram aulas de anos finais do ensino fundamental e ensino médio, e os campi 3, que são específicos de ensino médio. E a música está presente em todos esses segmentos com muita honra. É muito feliz termos essa possibilidade de estar numa instituição que tem um corpo docente específico de educação musical, formados todos os professores com licenciatura. Temos em torno aí de 50 professores nesse colegiado de educação musical. E, além disso, nós temos o curso técnico em instrumento musical, então é a parte mais específica, e também agora, no ano passado, demos início à pós-graduação, ao curso de especialização práticas musicais na educação básica, que é, assim, nesse momento, quem está capitaneando essa nossa iniciativa. Então, feita essa primeira apresentação, passo, então, a palavra à professora Vasti. Peço, então, que a professora Marisa Fonterrada também abra sua câmera, e eu peço à professora Thelma, por gentileza, que feche a câmera, e vai ficar somente a professora Marisa, a professora Vasti e o Rafael, que é o nosso intérprete de Libras, a quem nós agradecemos muito também por estar aqui. Desculpa, só um pouquinho, Ana, só para avisar que a professora Marisa vai sair e entrar novamente, tá bom? Só um minutinho, porque ela não está conseguindo abrir a câmera aqui, só um segundinho. Isso. Então, quem tiver algum detalhe, alguma dúvida, pode colocar naquela parte referente às perguntas. Por favor, não reparem se eu, porventura, derrubá-los aqui nessa sala, nessa lista de espera, porque não há necessidade para a gente poder ter uma transmissão tranquila, né? Eu aproveito para relembrar, nós temos ali embaixo, abaixo do cartaz, o e-mail específico, né, do evento, caso vocês tenham aí alguma dúvida. E temos também o link para, vocês não vão poder linkar, mas o endereço do canal do curso de especialização no YouTube. A primeira palestra, que foi a palestra da professora Viviane Louro, foi a primeira palestra desse ciclo, ela já está lá disponível para aqueles que, porventura, não puderam assistir, aqueles que, porventura, quiserem vê-la, né, revê-la. Foi uma palestra, assim, bastante longa, bastante boa, né? Temos recebido muitos elogios, não a nós especificamente, mas a palestra da professora. Será um prazer tê-los lá, e eu estou aqui. Não, essa eu tinha
que refazer. Um momentinho. Repetindo que não há necessidade de vocês solicitarem acesso para entrar na sala. Essa palestra está sendo transmitida, então não há necessidade de solicitar esse acesso. Então, vamos lá. Não, mas a câmera fechou de novo. Mas agora abriu, estamos te ouvindo. Já está aparecendo falando lá no... Mas a câmera está fechada. Novamente do ladinho. Acho que agora abriu. Agora foi. Você está me vendo? Oi, Marisa. Estou te vendo. Estou te vendo, Marisa. Isso, Tá me professora vendo? ouvindo. está muito bem, professora Vastinho. Deu certo. Nossa, olha, 10 minutos para tentar aparecer alguma coisa. Muito difícil. E o microfoninho, certo, o microfoninho tá pulsando o tempo todo. Não sei o que quer dizer isso. É quando está falando que ele aparece Ah, assim. é? Tá. Tá direitinho, tá muito bom. Então tá bom. A professora Ana Cristina começou apresentando aqui.
Eu que começo agora, professora Ana Sim, Cristina, a com essa palavra é apresentação sua, da nós professora agradecemos Marisa. a presença da professora Marisa, e agora a palavra é toda sua, Vasti. Vamos lá. Legal. Então, boa noite a todos. Eu quero agradecer primeiramente o apoio do Colégio Pedro II, do Departamento de Educação Musical, que estão apoiando esse evento. Um agradecimento especial às nossas coordenadoras, Ana Cristina e Mônica, que tanto nos apoiaram, aos nossos colegas, professores do curso de especialização, aos nossos queridos alunos e todos os nossos colegas do Pedro II, sejam servidores, docentes, alunos, e também tantos convidados externos que nos honram e alegram com a presença deles, né? E agora sim, depois, né, Marisa, desse momento mais tenso, agora a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente, que deu certo. É uma alegria imensa, é um prazer tê-la conosco. E a gente quer agradecer, que é uma honra ter você aqui conosco nessa noite. A Marisa Fonterrada é o nosso referencial teórico, o nosso exemplo, e uma inspiração para tantos educadores musicais brasileiros, latino-americanos e mundo afora. Eu vou resumir bem rapidamente o currículo da professora Marisa, que senão a gente ficaria a noite toda aqui falando, né? Ela é doutora em antropologia pela PUC, livre docente em técnicas de musicalização pela Unesp, e atualmente como professora aposentada, ela orienta alunos de mestrado e doutorado no curso de música na Unesp. A professora Marisa também lidera o grupo de estudos GPEM, do qual pude ser integrante por vários anos, e ela coloca em prática aquela máxima do Schaeffer, que é criar uma verdadeira comunidade de aprendizes, né? Ela também é autora de vários livros, e eu vou destacar aqui os mais recentes. A Ciranda dos Sons, Práticas Criativas em Educação Musical, e duas traduções do Schaeffer, que é o Ouvir Cantar e Voz de Tirania, Tempos do Silêncio, todos pela editora Unesp, né? A professora Marisa, ela é a principal representante do Schaeffer no Brasil, do compositor e educador musical canadense. Ela traduziu muitas das suas obras e quase que anualmente ela participa de uma imersão artística, né, uma vivência em uma floresta canadense com o compositor. Então é um grande prazer. Eu queria também contar rapidamente para vocês que meu contato com a Marisa, o meu primeiro contato foi no grupo Cantoria, que é um coral infanto-juvenil, que acontecia lá na Unesp, no bairro do Ipiranga. E no meu primeiro ensaio com ela, naquele momento, como monitora, foi realizada uma vivência em um sítio. Então, ali em contato com a natureza, com o espaço aberto, a gente pôde vivenciar diversos jogos musicais, jogos de escuta, improvisação, criação. E ali eu já pude colocar em prática muito do que eu vinha lendo nos livros do Schaeffer e conhecer essa referência que é a Marisa, né? Então, ela é essa educadora musical que transmite tanta técnica, amorosidade, humanidade, é um grande referencial para nós. Então, nós convidamos a professora para compor esse ciclo de palestras e para contribuir com a disciplina Pedagogias da Música, que é do curso de especialização. Então, além de ser essa representante do Schaeffer, a professora Marisa, ela tem uma trajetória muito especial na educação musical brasileira, né? E então, a gente deu total liberdade para que ela trouxesse um pouco dessa experiência que ela tem, e especialmente focados na educação básica, na formação de professores, né, no papel da música. Então, a professora Marisa nos presenteará essa noite com a palestra Murray Schaeffer e Educação Musical, a importância da escuta e da voz. Então, vocês estão aqui para ouvir a professora Marisa, não me ouvir, eu vou encerrar minha fala, para agradecer, minha fala é mais no sentido de agradecer e apresentar a professora Marisa, dizer que é um prazer enorme. Então, com grande alegria e gratidão, eu passo a palavra para a professora Marisa e que todos possam aproveitar muito. Então, com vocês, Marisa Fonterrada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Quero agradecer muito ao Colégio Pedro II esse convite para eu estar aqui com vocês, especialmente a Vasti, que foi minha aluna desde a graduação e fomos fazendo o percurso juntas até o doutorado. Então, eu acompanho bastante de perto a carreira da Vasti e me sinto assim muito ligada mesmo a ela, né? Então, agradeço muito o convite, as palavras bondosas suas a meu respeito. E agora vamos começar a conversar. Você vai pôr o PowerPoint para a gente mostrar para as pessoas? Isso. Vamos lá. Ana, pode colocar para mim, por favor, aqui.
Isso, vamos lá. Só um minutinho. Consegue ver, professor, Sim, a está apresentação? aqui comigo, tá, Ok. tá tudo Eu vou certo. fechar minha câmera, tá? E meu microfone, qualquer coisa você me chama aqui. Tá bom. Então, vamos só começando a ler essa telinha para a gente se localizar, né? Murray Schafer e Educação Musical, a importância da escuta e da voz. Pode mudar a tela, Vasti, por favor. Então, antes de falar de voz, eu queria falar rapidamente dessa tradição que nós temos ainda muito forte, não sei se só no Brasil, eu acredito que no mundo inteiro, que é a tradição do ensino de música baseado em memorização, em repetição, em desenvolvimento técnico, conhecimento de repertório, que é mais ou menos o norte de quase todo o ensino de instrumento, né? Quer dizer, quem vai aprender instrumento, em grande parte das vezes, segue essa rota de repetir, 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 até conseguir memorizar o que tem que tocar, desenvolver a parte motora, a parte técnica, conhecer o repertório, aprender novas músicas e coisas assim. Não é que isso tenha um erro em si, porque você precisa realmente desenvolver essas coisas todas, desenvolver tecnicamente dedo, respiração, dependendo do instrumento, isso é muito forte, né? Você precisa também conhecer repertório. Então, não é uma crítica a isso. A crítica é que seja só isso. Mas, enfim, essa tradição ainda consistente, muito forte, era o que se fazia até que, na virada do século XIX para XX, começou a haver um outro olhar para a educação. A criança começou a ser valorizada, começou a ser escutada, e surgiu, então, esse movimento da escola nova, que era um movimento liderado pelo John Dewey nos Estados Unidos, e que chegou muito forte no Brasil, porque tinha um brasileiro, Anísio Teixeira, grande educador, que foi aluno do Dewey, e ele quis implantar aqui, então teve uma influência muito grande. E, consequentemente, essa maneira de encarar o ensino e valorizar a criança, que isso não era curso de música, era na educação em geral, né? Mas acabou revolucionando esse entendimento e se estendendo para o ensino de artes em geral e também para o ensino de música, né, de educação musical. E ele se baseia, então, principalmente na expressão criativa. Então, a gente ficou com dois troncos. De um lado, um ensino muito baseado na repetição, na memorização, no desenvolvimento técnico, e do outro lado, em que você experimenta as coisas, você tenta fazer, você toma decisões e acaba se direcionando para a questão da expressão criativa. Pode mudar o Basti, por favor. Então, a partir do século XX, surgem alguns educadores musicais interessados em propor um trabalho pedagógico musical, né? Eu não escrevi musical aqui, escrevi musical, escrevi. Alguns educadores musicais e propor um trabalho pedagógico sobre novas bases. Então, estou citando alguns que são importantes. O John Painter, na Inglaterra, que foi um educador muito importante da década de 60, 70, 1960, 1970, porque nessa época houve uma grande reforma de ensino na Inglaterra e ele liderou a parte de música e revolucionou mesmo, enfatizando muito a questão criativa. Outro nome que eu queria citar aqui é o Boris Porena, italiano, ainda vivo, tem 92 anos, e também revolucionou muito a questão de dar valor para as pessoas dentro da cultura delas. Isso era uma coisa que, na época que ele estava trabalhando, quando ele era jovem, ainda não era muito forte, não é? Parece que todo mundo tinha que chegar num ideal que era representado como uma coisa boa, e ele começou a trabalhar muito na periferia de Roma e aceitando as pessoas do jeito que elas eram, do jeito que elas viviam, né? E trabalhava também com a questão da expressão criativa, muito forte.
Violeta Gainza, que eu não posso deixar de citar, que é um dos nomes mais importantes que nós temos aqui no Hemisfério Sul, América do Sul, é a Argentina, e também responsável por difundir muitos dos educadores importantes que havia na Europa, nos Estados Unidos, que ela traduziu um monte de coisa. Kohlreuter, que não preciso nem falar, que muita gente conhece, que é alemão, mas radicado no Brasil desde 1937 até a morte dele, e trabalhou também muito a questão da expressão criativa. Tenho que citar também o Conrado Silva, uruguaio, mas que morou no Brasil uma vida e participou intensamente do começo da UNB, né, a Universidade de Brasília, e desenvolveu muitos trabalhos de criatividade, de expressão criativa. E deixei por último, porque vai ser o foco da nossa conversa hoje, o Murray Schafer, do Canadá, que também desenvolve um trabalho baseado nessas mesmas premissas que eu estava falando agora. Antes de eu seguir, eu queria perguntar para vocês, pelo menos para quem puder ir, para arranjar um pedaço de papel e uma caneta ou um lápis, porque no decorrer da minha conversa eu vou pedir para vocês usarem. Mesmo que não vejam o que vocês vão fazer, eu acho que vocês podem se divertir um pouco de fazer uma coisa que eu vou pedir, mas não vai ser já, não, vai ser daqui a pouco. Então, quem puder pegar um papelzinho e um lápis ou uma caneta, por favor. Pode mudar, Vastia, a tela. Então, falando do Murray Schafer de uma maneira bem resumida, as características das suas propostas, né? Aperfeiçoamento da escuta, conscientização da paisagem sonora. Eu só vou ler, depois eu falo um pouco mais de cada coisa dessas. Então, aperfeiçoamento da escuta, conscientização da paisagem sonora, a inter-relação de linguagens, que ele chama de teatro de confluência, e a importância dos mitos e dos rituais para a vida humana. Então, ele insiste muito nessa questão da escuta, porque ele fala muito isso, que a gente foi ficando, a partir da Revolução Industrial, isso significa desde o final do século XVIII e século XIX muito intenso, o mundo foi ficando cada vez mais ruidoso. Essa época que eu estou citando é a época das invenções, da descoberta da eletricidade, do motor, né, das caldeiras enormes nas fábricas. É um momento em que a população que morava, principalmente no meio rural, foi migrando para a cidade por causa das criações das fábricas e ficou assim dentro de um ambiente sonoro muito, muito, muito intenso que não existia antes, até o século XVIII não existia. E isso daí foi provocando uma série de questões que é o que ele discute, não é? O aumento grande de ruído, prejudicando a escuta, afetando saúde. Inclusive, assim, a primeira doença médica que foi citada em livros médicos causados por barulho, eles batizaram de doença do caldeireiro, porque naquela época tinham os funcionários, os operários que cuidavam das caldeiras nas fábricas, que eram enormes, enormes, e tinham que ficar sempre ali do lado dela cuidando. E essas pessoas ficavam surdas, porque se expunham durante 12, 14 horas por dia aquele barulho ininterrupto. Então, essa foi a primeira doença causada, registrada, né? A primeira doença registrada causada por exposição a ruído. E daí, em contrapartida com essa questão da perda da escuta, o que ele advoga muito é o aperfeiçoamento da escuta. Mas não só escutar como a gente está acostumado em aula de música, né? Escutar o intervalo, escutar se a linha melódica subiu ou desceu, se o som ficou no mesmo lugar, se saltou, deixou de saltar, ou se saltou para que quantos graus que saltou, se é uma terça, se é uma quarta. Não é isso que ele está falando. Ele está falando uma coisa muito mais sutil, mais generalizada. Como é que é o barulho do seu ambiente? Por exemplo, agora. Vocês não vão poder me responder, mas eu vou parar um pouquinho e vou pedir para vocês escutarem o seu ambiente. Mas não façam ainda isso que eu vou continuar falando. Escuta primeiro perto de você. Depois, se você tem alguma janela, algum espaço que você possa ver a rua, chega nessa janela, numa varanda, onde você estiver, saia da frente da tela e vai lá, eu espero.
espera um pouquinho, vamos dizer 1 minuto, para vocês tomarem consciência do som do entorno de vocês, que é o ambiente sonoro. Estou esperando, pode ir. Bom, eu espero que as pessoas já tenham voltado para poder continuar a falar. Eu esperei 30 segundos. Basti, será que eu posso continuar falando? Pode continuar, Marisa. Pode Tá. continuar. Eu só queria que vocês fizessem essa experiência para se conscientizar do barulho do seu entorno, que é o que o Schaeffer chama de paisagem sonora. Na verdade, ele chama de soundscape, que é o nome em inglês, que todos os países latinos traduzem por paisagem sonora na sua própria língua, né? A paisagem sonora é o som do seu ambiente. E esse som do ambiente é constante e se modifica o tempo todo. Você pode lembrar até do próprio ambiente onde você vive, como a sonoridade muda de manhã, no começo da manhã, no meio da manhã, na hora do almoço, no meio da tarde, no fim da tarde, durante a madrugada. O mesmo lugar vai mudando por causa de uma série de coisas que acontecem, ou na rua, ou as tarefas de casa, enfim. Então, também muda, dependendo da época do ano. Muda quando chove, muda quando faz muito sol, muda quando faz vento. Então, é uma paisagem que nunca para, está sempre em movimento. Só que a gente não presta muita atenção nela. A gente está tão acostumado, desde que nasceu com esses sons do ambiente, que a gente não presta atenção, a gente fecha os ouvidos, né? E ele está sempre solicitando que a gente preste atenção nesse ambiente, até para poder interferir nele quando ele está com barulho demais, né? Então, por exemplo, uma coisa que é típica, a gente escuta o som da geladeira quando ela para, não é? Quando o motor, em determinado momento, para equilibrar, você percebe. Quando ela está soando o tempo todo, você não ouve mais. Bom, daí vamos mudar para o outro ponto, inter-relação de linguagens, teatro de confluência. Isso daí tem uma influência muito grande na obra composicional do Schaeffer, que é muito, muito vasta e muito ligada com as questões de natureza, com as questões de som ambiental, mas também é muito ligada com as outras áreas artísticas. Ele sempre diz que ele gosta de ver, ele entende as artes como se fossem todas afluentes de um mesmo rio, e todas se combinam, todas se relacionam. Então, as grandes obras dele, que depois eu vou falar um pouquinho, elas são obras que conversam, dialogam com a dança, com o teatro, com as artes visuais. E a outra característica, que eu vou só citar, porque nós não vamos mexer com isso agora, a não ser muito rapidamente, a importância dos mitos e rituais para a vida humana, que ele diz sempre isso, que as sociedades orais, tanto antigas como atuais, elas têm uma relação muito grande com o que elas consideram as divindades, não é? Elas têm explicações, modelos explicativos de mundo que passam por espíritos, por deuses e coisas assim. E ele diz que a materialização que a gente foi conseguindo pela civilização foi nos afastando de todas essas coisas, e nós ficamos muito ligados com a ciência, com a tecnologia, e perdendo uma dimensão espiritual. Eu não queria que vocês pensassem que eu estou falando de religião, não estou, mas estou falando de uma dimensão espiritual mesmo, que você consegue atingir alguns pontos, enfim, até do seu eu interior, que são muito profundos e que a arte ainda é o canal para isso, né? Essa é a defesa dele. Pode mudar o Basti, por favor? Então,
desde 1990 que o Schaeffer veio para o Brasil várias vezes, né? Ele esteve não apenas em São Paulo, mas ele esteve no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Maringá. E depois ele voltou outras vezes para cá. Numa das vezes que ele veio, que foi em 1998, nós encenamos uma obra sua chamada Floresta Encantada, que originalmente é escrita para ser feita numa floresta mesmo, que o público vai se deslocando dentro da floresta e de tempos em tempos tem um spot, um lugar que acontece alguma cena que a gente assiste como público, depois continua andando para um outro e assim por diante. Nós encenamos isso com os alunos do Instituto de Arte no fundo do Museu do Ipiranga, que é um grande parque, mas é um resquício de Mata Atlântica que é bem conservado com as árvores originais. Nós fizemos lá. Foi uma experiência maravilhosa, que não dá para me estender muito para falar dela agora, que tem mais coisas para falar, mas foi uma coisa muito importante que nós conseguimos fazer. E também, a Vassi já falou isso, mas eu queria citar que ele tem 5 livros traduzidos em português. Ouvido Pensante, Afinação do Mundo, que são os mais antigos. Ouvir Cantar, que é um livro novo, que saiu em 2018. E Vozes da Tirania, que é e Templos do Silêncio, que é um livro que saiu agora há um ano atrás. Todos pela editora da Unesp. E saiu também Educação Sonora pela Melhoramentos. A Educação Sonora e Ouvir Cantar são livros de exercícios de escuta. O Educação Sonora tem 100 exercícios. E Ouvir Cantar tem 75 exercícios de escuta. E aqui é que eu vou agora pedir para vocês pegarem o papel que eu pedi para vocês, porque é o seguinte, este é o Ouvir Cantar, não sei se dá para ver, mas enfim, estou com ele na mão. E eu estou pegando um exercício do Schaeffer, que é o número 22, se algum de vocês, porventura, tiver esse livro, vocês vão lembrar que é o número 22 dos exercícios. É uma história, e eu vou ler essa história para vocês, e vou pedir para quem tiver com o papel na mão, para desenhar essa história enquanto eu vou contando. Ela é bem descritiva, e você vai desenhando o que você escutar. O exercício se chama Levando uma Nota para Passear. Paul Klee, certa vez, escreveu: desenhar é como levar uma linha para passear. Vamos tentar fazer isso. Descreverei um passeio e a classe o desenhará em grandes folhas de papel. Agora eu estou chamando vocês de classe, né? Então agora eu vou ler. Começo em casa. Um ponto. Faz um pontinho no seu papel. Ando por uma estrada reta. Logo viro à direita. Depois viro à esquerda. Agora a estrada se torna muito esburacada e tenho que me deslocar de um lado para o outro para desviar de algumas pedras grandes. Meu amigo está sentado em uma das pedras, esperando por mim. Subimos a colina juntos. São linhas paralelas. É muito íngreme e logo ficamos sem ar. Sentamo-nos no topo da colina para conversar. Mas depois discutimos e meu amigo vai embora. Linhas bifurcadas. Desço a colina sozinho. Lá embaixo, chego a um rio. Cruzo o rio por uma ponte arqueada. Começa a chover. Mais forte. Relâmpagos e trovões. Corro para casa. Mas logo a chuva para. Agora é noite. E no alto há milhões de estrelas. Estou muito cansado e vou para a cama. Aqui o movimento cessa. Eu não vou conseguir saber como foram os desenhos de vocês, mas eu espero que vocês tenham conseguido fazer essa representação. Vamos mudar de tela, Vasti? Então, em todos os livros, o Schaeffer destaca a importância da escuta, que eu já falei, a prática musical ligada a outras linguagens, que eu já falei, a ligação com a natureza, porque ele é muito crítico com relação aos rumos da civilização, e
o quanto a civilização contribui para se afastar e destruir o meio ambiente. Pode mudar. Aí contar para vocês. Schaeffer nunca foi professor em escola regular. Ao contrário do John Painter, que eu comentei antes, que sempre foi um professor de escola e depois continuou na universidade a trabalhar as mesmas questões que ele já trabalhava diretamente para as crianças, o Schaeffer nunca foi professor em escola. Ele trabalhou com crianças e jovens em projetos especiais ou em cursos de férias. Por exemplo, teve uma vez que eu me lembro que ele teve um projeto que colocava compositores nas salas de aulas. Então, tinha vários compositores, cada um foi para uma escola e trabalhou durante 10 dias com as crianças, estimulando as crianças a criarem coisas. Ele trabalhou também em acampamentos, cursos de férias, que as crianças ficam lá 20 dias, um mês, e daí ele também foi lá e fazia esse tipo de coisa. E ele trabalhou também na universidade, em Simon Fraser, que é uma universidade da Colômbia Britânica, mas não era um curso de música, era um curso de comunicação. Mas nesse curso é que surgiu o projeto Paisagem Sonora, que desencadeou uma série de ações que o tornou conhecido mundialmente, né? Porque nesse curso, os alunos do curso de comunicação, até a chegada dele, tinham aulas sobre barulho, sobre ambiente, do ponto de vista médico e do ponto de vista legal. Então, vinha advogado falar de excesso de ruído, das leis que controlam isso, do que a lei previa que era proibido, era permitido em termos de barulho. Por exemplo, depois das 22 horas não pode fazer barulho no seu prédio de apartamento, esse tipo de coisa. E os médicos vinham para falar dos danos causados pelo excesso de ruído, coisa assim. E os estudantes achavam aquilo muito chato, tinha uma resistência muito grande. Foi quando o Schaeffer chegou e começou a fazer com eles uma documentação dos sons de Vancouver, que era a cidade onde eles moravam, né? Onde eles estavam. Então, eles gravaram muito as coisas de Vancouver, dividindo por bairros, por exemplo, o bairro chinês, o bairro judaico, uma comunidade indígena, o porto, porque Vancouver é uma cidade portuária, o barulho dos navios, trem, os silvos dos trens, e assim por diante. E depois organizou tudo isso e acabou ficando um projeto muito grande, muito importante. Vamos mudar a tela, por favor, Vasti? Ah, já falei isso, pode mudar. Peraí. Não, o primeiro eu já falei. O segundo eu já falei, mas o terceiro eu não falei. Que é o livro Pedagogia da Educação Musical, da Mateiro, da Teresa Mateiro e da Beatriz Hilari, que é um conjunto de livros de pedagogia, de educação musical, no qual eu tive a honra de escrever um dos capítulos, capítulo 9, que é o capítulo sobre o Schaeffer, né? Então, em todos esses livros dele, eu acho que a gente pode resumir o que ele está sempre trabalhando. A questão da escuta, a questão da criação, o desenvolvimento de grafias analógicas e o uso da voz. O uso da voz é muito importante. A Vasti, no começo, quando ela estava me apresentando, ela falou desse lugar que eu vou muitas vezes no Canadá, onde você fica durante 9 dias dentro de uma floresta, vivendo lá num campo completamente selvagem, você tem que levar tudo, porque não tem nada lá para você comprar ou ir buscar. E lá você desenvolve uma série de projetos artísticos e culmina depois, no último dia, com um grande espetáculo que se chama E Lobo Herdará a Lua, né? Daí, durante esses dias todos que você passa lá, você tem uma série de rituais que você tem que fazer. O ritual do amanhecer, o ritual do nascer do sol, tem uns cantos que a gente faz, e esses cantos são cantos muito, muito simples, muito fáceis de cantar. E você aprende assim, rapidinho. Muitos têm origem indígena, de índios do Canadá, e são muito simples mesmo. Um deles, até vou cantar um pedacinho para vocês aqui, que é o canto do norte, sul, leste, oeste. É só isso que ele fala. Que é Oyandone, Neogá, Oyandone, Neogá, Ojajinaoga. Oyandone,
Uchiauna. E é um canto que todos cantam juntos, depois cada um começa a improvisar, cada um vai indo para um lugar e acaba ficando uma grande polifonia muito interessante. Pode mudar a tela, por favor. E daí, gente, eu queria chamar a atenção disso, quer dizer, tudo que o Schaeffer traz aponta para essa direção, que música é uma linguagem de comunicação, é um jeito de você se relacionar com outras pessoas, e é um modo de comunicação tipicamente humano, né? Ele é muito profundo, ele é flexível, quer dizer, ele admite várias maneiras de ser, ele se manifesta de maneira peculiar à cultura, quer dizer, cada cultura tem as suas peculiaridades, né, quanto à música. Ele se manifesta quanto à etnia, né? Cada povo, de cada lugar do mundo, de cada época, manifesta essa música de uma maneira, né? E também para cada circunstância de vida, um tipo de música. Essa música, que é a linguagem, se apresenta em dois modos de ação. Um é um modo espontâneo, aquele que você canta sem muita reflexão, que você aprende ou dentro da família, com a sua mãe, com a sua avó, aprende na escola, aprende com um amigo. Então, esse uso espontâneo. Essa daí é aberta para qualquer pessoa, não precisa aprendizado especializado, não é? E o outro modo de ação é a música como fruto de reflexão, quer dizer, já entra daí o domínio técnico, entra você aprender certas coisas peculiares da música de determinadas épocas, como é que ela se constrói, como é que ela se conduz, não é? Daí a gente chega perto daquele modelo que eu falei logo no primeiro do segundo slide. Pode mudar, Vastiv? Vamos falar um pouquinho desse uso espontâneo. Desde muito cedo, bebezinho ainda, você já tem espontaneamente, o bebê já tem espontaneamente uma linguagem, que ele brinca com balbucios, explora a voz, e essa voz é a mesma voz que vai virar língua falada ou vai virar música. Você já tem potencialmente dentro de si, desde que nasce, os aparatos necessários para você andar sobre dois pés, para você falar e para você cantar. Então, a exploração da voz é uma coisa muito importante, porque a nossa civilização está deixando de lado o canto. A gente está andando com dois pés e está falando, mas está deixando de cantar. Aprende-se socialmente, por experiência, troca, vivência, e não pela gramática. A gramática vem muito depois. Então, essa linguagem não precisa ser tonal, não precisa estar dentro de um sistema, não precisa ser modal, não precisa ser pentatônica, ela pode ser tudo isso. Mas ela pode ser outras coisas também, ela pode trabalhar de várias maneiras. Se ela for compartilhada, vivenciada e aceita pela comunidade, e quando eu estou falando comunidade, é qualquer tipo de comunidade. Se você tiver 5 amigos que inventam um jeito especial de fazer música, eles já são uma comunidade. Não precisa ser um país ou um bairro. E daí ela exerce uma função de linguagem, inerente ao ser humano, e com as funções que aquele grupo social considera importante. Para dar uma ilustração disso que eu estou falando, indo, por exemplo das sociedades orais, isso é muito forte. Tem uma música, por exemplo, tem uma música para você plantar, para pedir para as divindades daquela sociedade, para abençoar aqueles grãos, para eles poderem germinar e alimentar aquela comunidade. Tem uma música para colheita, tem uma música para receber um bebê que está nascendo, tem uma música para quando você volta de uma guerra, de uma disputa com outra tribo e sai vitorioso, tem uma música para isso. Tem uma música para se despedir de alguém que se vai desse mundo, que morre, e daí então essa música vai ajudá-lo a acompanhar para a casa espiritual onde ele vai morar, enfim, seguindo as tradições de cada uma delas, né? Pode mudar, Vasti, por favor. Então,
Se as pessoas em volta do bebê, e daí eu estou falando com todo mundo aqui que eu acredito que ou tenha filho, ou tem irmãozinho, ou tem priminho, ou tem sobrinho. Então, o contato com criança é uma coisa que muitas pessoas têm, não é? Se as pessoas do entorno estimularem esse bebê, conversarem com ele, cantarem com ele, certamente ele vai se desenvolver mais rapidamente e vai participar, vai fazer alguma coisa. Então, eu queria ouvir um exemplo disso do que eu estou falando, Vasti, eu espero muito que dê certo, os nossos bebês aqui. A gente vai conseguir ouvir, Vasti? Coloca o próximo, Marisa. Isso, por favor. Aí está conversando com a mãe. Vasti, acho que está bom. Acho que não precisamos ouvir o outro, que a gente já ilustrou bem. O outro é a mesma coisa. Vamos pular isso daí e seguir, que a gente está... Então, a criança pequena não isola os sentidos. Então, ela não isola a música também. O movimento, qualquer outra atividade, é tudo junto. Vocês viram nesse bebê que enquanto ele está fazendo aqueles barulhinhos, ele está mexendo o corpo, está mexendo as mãos, está chegando perto da boca, mexendo as perninhas, né? Então, a prática da criança pequena é sinestésica, quer dizer, ela mistura os sentidos todos. E ela vive num mundo cheio de fantasia. Ficou faltando uma palavra aí, né? Mas não faz mal. Ela vive num mundo em que ela nem separa muito bem a realidade da fantasia. Eu acho isso uma coisa muito importante, então eu queria destacar isso. Porque às vezes a gente vai dar aula para as crianças e já quer ensinar a criança a fazer coisas, né? Chegar, vai ter que achar uma coisa, por exemplo, toca do, ré, mi, fá, sol, veja que esse daqui está mais agudo que aquele, ou esse aqui é mais comprido que aquele, que são noções importantes, mas às vezes nessa ânsia de ensinar essas coisas, a gente esquece a fantasia. Quer dizer, o mundo fantástico que a criança não separa muito bem o que está acontecendo realmente e o que está acontecendo na imaginação dela. Pode mudar, Vasti? Aí, por causa disso, eu acho muito importante que todo o trabalho de música seja muito amparado na voz. A voz, vocês já viram com o bebezinho, ela começa muito cedo, a gente tem que continuar cantando. A gente não canta, esse barulhinho vai sumindo, uma hora para. Agora, tem que ter alguns cuidados ao cantar com criança. Você não pode cantar com a criança descuidadamente. Você tem que cantar numa tessitura adequada a ela. Ela é pequenininha, ela tem as pregas vocais pequenas, então é como se ela fosse um violino e você às vezes canta como se fosse um violoncelo ou uma viola, né? Então, tessitura bem legal para você começar a cantar é do ré ao ré, do ré 3 até o ré 4, quer dizer, a região média. E daí a voz, aos poucos, à medida que você vai cantando, ela vai ampliando, ela vai abrindo, né? Tanto para cima como para baixo. A voz de criança bem formada, que está acostumada a cantar, ela é semelhante à voz do soprano, quer dizer, ela chega até
o sol lá em cima, ela chega com facilidade. Mas o começo do trabalho tem que ser nessa região, inclusive para ela que ela cante com voz de cabeça, quer dizer, com ressonância de cabeça, e não com voz de peito. Isso é um problema, porque a nossa cultura valoriza muito a voz de peito. Eu estou falando música popular, né? As cantoras nossas têm voz grave, geralmente, e elas cantam numa região de peito. E eu não estou falando mal da região de peito, mas é que a região de peito, para a criança, é complicado, porque ela exige um controle vocal que a criança ainda não tem. Se você fizer cantar na região de cabeça, ela desenvolve muito bem a voz dela e não põe em risco. Então, mesmo que seja um canto informal e não um coro formalmente organizado, é muito importante respeitar o registro adequado. Então, eu sempre aconselho que, mesmo que vocês não tenham um diapasão, que eu tenha um violão na mão que seja afinado no lugar. Hoje em dia, no próprio celular, você tem o jeito de acessar o registro adequado, né? Então, ficar nesse registro, que eu acho que é uma coisa bem importante. Pode mudar, Vassi, por favor. E daí, falando das fantasias, as brincadeiras cantadas pertencem à tradição de muitos povos, não é? No Brasil, a gente tem um acervo precioso de brincadeiras cantadas, mas atualmente elas estão caindo em desuso. Por que elas estão caindo em desuso? Porque a gente está numa sociedade muito de marketing e a gente está ouvindo o que o marketing quer que a gente ouça. Então, vale a pena a gente investir nas canções, porque por meio dela muito se pode fazer em termos de educação. Elas não são velhas, elas são renováveis, vamos dizer. Se você se dispuser a renovar, elas são renováveis. Eu vou dar um exemplo disso já já. Pode mudar, Vasti. A gente vai ouvir rapidamente esses vídeos, gente. Ah, Vasti, eu queria te falar isso. Você pode disponibilizar esse vídeo para quem quiser. Os meus exemplos são do YouTube, então vocês têm acesso, porque eles são muito grandes. Eu vou ouvir só um pedacinho com vocês. O primeiro é dos índios do Pará, que esse vídeo se chama Território do Brincar, um grupo Panará, e são crianças brincando, só isso. Para vocês verem a espontaneidade desse brinquedo, que é uma coisa muito importante. A aldeia. Ó, tudo junto, tá vendo? Pintura, brinquedo, canto. Vasti, tá bom. Depois, quem tiver interesse, esse vídeo é bem grande, vocês podem ouvir. Vamos ouvir agora o outro, que é de São Paulo, da região de Ubatuba, o Nanderecu, que também é um grupo de crianças cantando, da aldeia.
Tá bom, Basti. Isso não acaba nunca, é bem comprido. Vamos mudar de tela? Ok. Daí, eu queria mostrar para vocês um grupo que eu acho muito lindo. É um projeto de Minas, que se chama Projeto Encantar. E esse grupo chamado Parangolé. Esse vídeo é enorme, ele tem 46, 47 minutos. É uma história, é um grupo de teatro que canta também. É uma história de um menino que precisa procurar um remédio para a mãe que está doente, não tem dinheiro suficiente, e daí ele não consegue comprar, vai para a escola, e ele é muito cheio de fantasia, então tem sempre um grupo que canta em volta dele, que só ele que vê. A gente não vai conseguir ver esse enredo que eu estou contando. Eu destaquei aí algumas canções para vocês ouvirem e vocês perceberem como é forte e é todo em cima de canções brasileiras de criança. O primeiro é essa que muita gente deve conhecer. Toque, potoque, tac, tcheque, tcheque, tumba, tumba, tumba. Toque, potoque, tac, tcheque, tcheque, tumba, tumba, tumba. É este. É um grupo, é uma canção que tem um sentido rítmico muito forte, né? Aí. A outra voz foi criada. Mais uma voz criada. Tá bom, Basti? Veja, tem várias coisas aí. Esse sentido rítmico forte. Os atores estão com uma roupagem muito colorida. Eles têm movimentos e eles criam outras vozes superpostas. Então, isso tudo é um material precioso para você fazer com seus alunos. É fácil de aprender. Ele parece difícil porque ele é irregular, né? Ele tem toque, eles falam patoque, eu falo potoque, mas isso é regionalismo, né? Cultura oral é assim. Toque, potoque, taque, tiqueque, tiqueque. Quer dizer, ele mistura 3 com 2, né? E isso essa mistura de 3 e 2 é que dá essa riqueza. Vamos para o outro? Aí a gente veio, eu tinha falado da música espontânea, e agora eu vou falar da música no processo de reflexão. Ela sempre vem depois daquela pré-reflexiva. Claro, aquela começa no bebê, né? E aqui exige conhecimentos técnicos específicos que se mesclam a outros, que são sensíveis, espontâneos, tradicionais, reafirmados, contestados. As escolas sistematizam o fazer musical por esse conhecimento. Trabalham as regras, que podem ser estáveis, podem ser flexíveis, pode depender de um monte de circunstâncias, dependendo do uso que você vai dar para elas. Pode mudar o Basti? Então, dentro desses dois extremos, a música completamente espontânea e a música toda teorizada, tem o que eu gosto de chamar de caminho do meio, que é uma imersão da criança num ambiente musical positivo, agradável, que favoreça e estimule as práticas de escuta, de produção vocal, num contexto muito rico em experiências, e daí progressivamente elas vão adquirindo habilidades e vão aumentando a capacidade de agir, de reagir e de fazer música, né? Esse exemplo é da mesma história que eu contei para vocês. Agora a gente vai ouvir várias dessas. Eu omiti a história e peguei suas canções, são duas agora, o Escravos de Jó e o Bate Monjolo, que provavelmente vocês conhecem essas duas, porque elas são bem tradicionais, né?
O outro Vasti, do Monjolo? Enquanto a Vasti põe, deixa eu falar para vocês. Vocês viram quantas possibilidades de movimento, não é, que aparece ali? Quantas possibilidades no próprio escravo de Jó. Abaixa, levanta, muda de lado, bate mão, bate pé. Essas coisas a gente tem que fazer com as próprias crianças. Vasti, a gente pode ouvir agora o do Monjolo? Muitos de vocês devem conhecer aquele que você tem que adivinhar onde está a moeda. A moeda fica na mão de alguém, você tem que adivinhar. Aí quem acerta, troca de lugar. Ok, obrigada. Agora eles vão pro... Então, esse ambiente favorável, né, que a gente tinha comentado, ele vai expor a criança a sons de diversas procedências, música de diferentes culturas, música de diferentes estilos, música de diferentes épocas, que vão ser escolhidos a partir do conhecimento do grupo. Quer dizer, quando você vai conhecendo o grupo, você vai vendo o que pode ser mais adequado para ele. Aí é o papel do professor estabelecer critérios para fazer essas escolhas, né? Ouvir sugestões das próprias crianças, né? Pela familiaridade com esses materiais e suas formas de uso, a criança vai ampliar a sua musicalidade e a sua capacidade de fazer música. Aí, vamos então pegar esse outro exemplo. Eu peguei um exemplo que faz uma... Se eu não estiver errado, porque eu não pus o nome dele, mas eu acho que é isso. Uma música que provavelmente é uma música de outra língua que foi misturada, tem uma mistureba de francês com espanhol e com português. Vamos ver se é essa mesmo. É essa mesmo. Esse é o sonho do menino. Ele dormiu na escola e teve um sonho. Aí ele dormiu.
Vasti, vamos interromper a festa do rei? Depois o rei vai tomando a poção e vai deixando que eles façam mais movimentos e no fim eles ficam em fila, mas eles se abraçam e tal. Mas acho que vocês já entenderam o espírito da coisa, porque a gente não vai poder fazer o vídeo inteiro, né? Vamos mudar então de tela, por favor, Vasti. Então, esse ambiente, ao mesmo tempo receptivo e organizador, é muito importante isso, gente, porque às vezes a gente pensa que receptivo é cada um fazer o que bem entende e não leva a nada. A gente precisa ter um ambiente que seja de fantasia, seja receptivo, acolhedor, mas que também tenha coisas de organizar, né? Graduado de acordo com as competências, com as habilidades das crianças, para que elas, sem perder o estímulo, precise fazer um certo esforço para ultrapassar a própria capacidade e avançar no domínio de outra. À medida que o domínio se instalar e a sua familiaridade com as práticas musicais se amplie, a sua sensibilidade ao fenômeno da música também se ampliará. Aí eu escolhi essa canção que eles cantam, da Boneca de Lata, que se passa na biblioteca da escola. Daí o menino vai junto com as outras pessoas na biblioteca, e daí vocês vão ver a diversidade de movimentos que eles criaram para essa canção da Boneca de Lata, que é uma canção que muitos de vocês provavelmente conhecem. Vamos lá, Vassi, por favor. Tá bom, Vassi, isso vai longe. Então, isso daí é uma canção cumulativa, né? Então, à medida que você vai aprendendo os movimentos, você, na repetição, você ganha mais um, na repetição você ganha mais um, até que você fica com um monte de coisa, mexendo com lateralidade, com as partes diferentes do corpo, com a relação com o amigo, não é? Um monte de coisa. Agora, compete aos professores acompanhar a criança nesse rico momento da vida dela, no qual ela se apropria da linguagem da música, da linguagem do corpo, e usa para se expressar, para interpretar o mundo. O acervo de canções infantis brasileiras é muito grande, e, no meu entender, é preciso explorar essas canções. A gente não pode deixar isso morrer. Elas são muito ricas. Vamos mudar, então, por favor? Esse é o último, Marisa. Esse é o último. Ah, tá bom, é mesmo. Eu achei que eu tinha posto mais um. Então, tá. Então, gente, resumidamente, a gente podia ficar horas fazendo, mas eu sei que a gente tem limitação de horário. Resumidamente, é assim, a gente aprende com o Schaeffer a importância da escuta, a importância da comunidade, porque isso é uma coisa que ele trabalha. Eu não sei se ficou claro quando eu contei a história da floresta para vocês.
se formou uma comunidade que vai todos os anos do mesmo lugar, que são amigos, que moram em várias partes. Tem gente que vem de longe. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que vou daqui. Já levei vários alunos da Unesp para lá também comigo, mas eu continuo indo. Tem gente que vai dos Estados Unidos, tem gente que vai de Portugal, mas a maioria do Canadá mesmo, de várias regiões do Canadá. E daí você fica uma semana inteira convivendo, cozinhando, dormindo em barraca, trocando coisas, um ensinando coisa para o outro. Então, esse sentido de comunidade é muito importante. E com a situação, bom, agora com a pandemia, então, está muito complicado, mas pensando em tempos normais, se Deus quiser, depois vai chegar, a gente tem que lembrar da importância disso, né? De você juntar as pessoas e fazer que as coisas que a gente faz sejam significativas. Pensando nos professores de música, porque eu estou falando numa escola, né, que tem um curso de especialização de práticas musicais para a escola básica, né? Então, pensando na escola básica, como é importante fazer esse tipo de coisa. Às vezes, eu me lembro de uma ocasião em que o governo resolveu apoiar a música na escola e começou a comprar um monte de instrumento de banda e mandar para as escolas. Chegavam aqueles instrumentos. A escola não tinha nem onde guardar, não tinha quem trabalhasse aquilo lá. E aquilo em pouco tempo deteriorou, enferrujou, estragou. E não é por aí, né? Mas para trabalhar com esse tipo de coisa, de canções, você não precisa nem ser um grande técnico de música. Você tem que ter uma voz legal, ter movimento, ter imaginação, várias coisas assim, para você conseguir estimular as crianças e fazer isso. Eu aconselho que vocês peguem esse vídeo no YouTube e ouçam bastante, que vocês vão aprender muito deles, mais até do que comigo que estou falando aqui, porque tem muitas, muitas, muitas sugestões. Espero que seja útil para vocês. Agora eu me ponho aqui à disposição de vocês para a gente falar o que vocês quiserem. Professora, muitíssimo obrigada. Foi bastante rico. A professora Vasti está recolhendo as perguntas que já chegaram. Certo. Eu só vou interromper antes de passar a palavra para ela, para novamente falar para as pessoas que estão assistindo. Primeiro, agradecer a grande presença aí de todos, falar que não é necessário entrar na sala, que vocês estão assistindo, podem assistir pelo streaming, né, áudio, vídeo, e podem colocar as suas perguntas. Peço que registrem a presença nesse local específico aí para as perguntas, né? O nome mesmo é esse, perguntas, que se registrem aí para que nós possamos, então, providenciar o certificado àqueles que se inscreveram e também passar à professora as perguntas. A palestra ela vai ser depois disponibilizada nesse canal do YouTube que nós abrimos para o curso de especialização. A professora Mônica Leme, que é a coordenadora, abriu com o fim específico de colocar esse material da especialização. Nós estamos assim muito felizes, né, de poder contar. Eu tenho visto as perguntas e às vezes não são perguntas, são só sentimentos, né? São agradecimentos por esse momento que nós estamos vivendo agora. Então, apesar da pandemia ou por causa da pandemia, nós estamos tendo esse privilégio de tê-la conosco e de ter todos aqui. Agradeço já antecipadamente, porque eu já tinha falado sobre o Rafael, o tradutor de Libras. Agora nós temos a Vanessa, a quem eu também agradeço. Eles fazem um revezamento aí no trabalho. E passo, então, a palavra à professora Vasti para que ela faça as perguntas à professora Marisa. Obrigada, professora Marisa, muito bom te ouvir. A gente poderia ficar aqui a noite toda. O pessoal está comentando que foi muito rápido, né? Vários elogios e comentários aqui na sua palestra. Então, eu não vou me alongar por conta do horário, eu vou fazer algumas perguntas. A gente teve muitas perguntas, não vai ser possível, infelizmente, responder a todas. Então, eu selecionei aqui 4 perguntas para a gente poder falar um pouquinho, conversar um pouquinho. Pode ser, professora? Pode. Então, se eu souber responder, né? Vamos ver se eu sei. Tá bom. Tá legal. Então, primeiro, só comentar que o professor aqui, nosso colega do departamento, Ricardo Spimmel, falou que lembra muito de um jogo, a atividade do Schaefer no Mercado Sendas, no Largo do Machado. Foi incrível, incrível. Muito bacana, o Ricardo lembrou isso. E a gente tem uma pergunta aqui também de um colega nosso, que é o professor Afonso, que trabalha no campus do Maitá. Ele perguntou o seguinte, que dada a diminuição da poluição nos grandes centros urbanos durante a pandemia,
Pesquisas e estudos foram feitos para avaliar essa mudança drástica na paisagem sonora? E se, nesse sentido, a pandemia está sendo positiva em relação à poluição sonora? Pode falar um pouquinho disso, Marisa? Sem dúvida. Está sendo positivo. Eu lembro que agora já está voltando, né? Mas eu lembro que no começo, quando ficou todo mundo assustadíssimo e parou tudo, né? Paralisou tudo. Nossa, primeiro eu me lembro que a qualidade do ar já mudou pra caramba. E você enxergava mais para frente. Eu não estou falando de escuta ainda, mas você enxergava muito mais para frente, quer dizer, tudo muito mais claro, né? Muito mais detalhado. E com certeza a poluição sonora diminuiu muito também. Quer dizer, o preço é esse, para a gente ter conforto, a gente precisa ter poluição. E a pergunta é essa, né? Será que a gente não consegue descobrir maneiras de usufruir de alguns confortos sem abrir mão da qualidade do ar, da qualidade sonora, não é? Eu acho que essa é uma grande questão. Obrigada, professora. O Rodrigo Peçanha, ele pergunta, né? Como conciliar as propostas do Schaefer e a expectativa das direções escolares que exigem apresentações dos alunos? E eu já vou emendar com a pergunta da nossa aluna aqui da pós-graduação, a Beatriz, que é relacionada também a isso. Ela pergunta, como proporcionar essas vivências coletivas maravilhosas em sala de aula, que creio ser a verdadeira e real experiência da arte, instituições colocam em primeiro lugar avaliações pautadas no individual e no tecnicismo. Acho que são essas questões da escola, né? Eu Então, acho que esse é o grande problema. Mas tem uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que saber vender o nosso peixe, né? A gente tem que ser bom vendedor de ideias, né? Você tem que ter poder de convencimento, você tem que mostrar. Claro que não é tão fácil assim eu ficar falando você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas a gente tem que aperfeiçoar o próprio discurso para mostrar que é possível fazer um monte de coisas. Porque assim, a arte, ela permite que você entre em regiões profundas da pessoa, né? E eu acho que isso precisa ser explicado para os coordenadores pedagógicos, para os diretores, na medida que você vai trabalhando e vai fazendo aos poucos, ninguém consegue virar de ponta cabeça uma escola. Você trabalha numa escola que tem uma organização assim, mas você pode ir fazendo aos pouquinhos. Você pode fazer com uma classe alguma coisa, chama a diretora para ver as crianças todas juntas fazendo alguma atividade. Depois você faz com outra classe, daí junta duas classes. Aperfeiçoa o teu discurso, em vez de ficar reclamando que não pode, mostra o que pode, né? E desenvolver aquilo que a Vassi falou logo do começo, comunidade de aprendizes. Para mim, isso é a coisa mais importante. Quer dizer, mostrar que ninguém sabe tudo e todo mundo aprende com o outro, né? Você sempre aprende muito com a outra pessoa. Uma coisa que eu acho interessante fazer é assim, você planeja. É claro que você precisa planejar isso, planejar com antecedência. Você está dentro de uma instituição que tem maneiras de agir, tem várias coisas. Mas você pode, de repente, isso eu já fiz, já vi que funciona, combinar com o pessoal da cozinha, na escola que tem lanche ou serve refeição, para eles fazerem barulhos de cozinha. É evidente que você não vai fazer isso na hora que eles estão preparando o almoço, porque aí é impossível. Mas num horário assim, que você combina com antecedência, leva uma classe, e a regra para a classe é não façam barulho, porque vocês vão só escutar. Ele tem que ir em silêncio, e daí tem que ou gravar em escola que deixa ter celular, ou anotar em escola que não deixa ter celular. E daí, essas pessoas da cozinha vão ligar o liquidificador, picar alguma verdura no picador com uma faquinha, botar água para ferver, derramar água dentro da pia de longe para fazer barulho, coisas assim. Todas as coisas de cozinha. Leva isso para a classe, discute isso. Daí, veja como é que as crianças podem reproduzir isso de alguma maneira, com objetos que eles têm na sala, com a própria voz. E à medida que eles vão fazendo esse tipo de coisa, você pode, inclusive, organizar uma música da cozinha com eles, né? Representando esses sons. Não precisa ser fotografia, não precisa ser gravação.
a maneira como eles perceberam que essas coisas acontecem. Daí, num outro dia, você combina a mesma coisa para ir para a biblioteca. Biblioteca, do jeito que a cozinha é barulhenta, a biblioteca é silenciosa. Ah, mas não tem barulho na biblioteca. Mas é claro que tem. Tem os passos, tem a virada da página do livro, esse tipo de coisa. Você pode fazer o mesmo exercício. E daí chama o diretor para ver o trabalho. Só isso. Vem ver uma coisa que eu fiz. Não fala nada, não. Maravilhoso, Marisa, muito bom. Uma experiência que a gente tem tido também, só complementando, falando um pouquinho, é a experiência com as famílias também, né? Muitas vezes a gente faz com eles, assim, essa educação musical da comunidade como um todo também transforma Muito muito o nosso rico, né? trabalho, né? E também fazer a comunidade ensinar a gente alguma coisa que a gente não sabe, né? Uma canção, um ritmo, alguma coisa assim, para ter uma troca mesmo. Eu acho que quando a gente consegue estabelecer troca, a coisa funciona muito mais do que quando você vai lá como uma pessoa que sabe tudo, né? Exatamente. E essa é uma limitação que a gente tem com esse modelo que a gente está usando agora na pandemia, porque a troca sumiu, né? No E falando em momento que a gente está. pandemia, falando em pandemia, tem várias perguntas nesse sentido. Uma delas da professora Thelma, da UFRJ. Ela pergunta como o isolamento social está afetando o desenvolvimento infantil. Olha, eu não sei responder isso para você, porque eu não tenho esse contato direto, não é? O único jeito que eu sei um pouco é através dos meus alunos, porque eu só tenho contato com os meus alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado, né? Eles sim trabalham com as pessoas. Mas tem várias coisas. Por exemplo, eu tenho uma neta, 14 anos, 15 anos. Ela está no primeiro colegial. Ela teve 2 semanas de aula e depois parou. Ela disse que ela está adorando. Ela gosta mais de estudar em casa do que de ir para a escola. Por outro lado, ela conta de risada que ela sabe mais que a professora mexer no computador e todas as coisas, e que tem hora que elas fecham a tela da cara da professora e ficam conversando entre elas. Então, elas estão se divertindo. Se elas estão aprendendo ou não, não tenho a menor ideia. Então, eu acho que esse é um terreno completamente novo, a gente não sabe. Tem algumas das minhas alunas e ex-alunas que estão se matando de trabalhar para criar vídeos. Eu tenho uma delas que criou vídeo com crianças pequenas em que ela passou a tarefa, criança muito pequena, tipo 4, 5, 7, 6 anos. E daí os pais tiveram que entrar na jogada para gravar os filhos tiveram que procurar sons interessantes em casa, na casa deles. Daí os pais gravaram esses sons, daí mandaram para a professora, e a professora inventou uma música que ela cantava com violão e foi editando, colocando as crianças tocando junto e tal. Ficou uma coisa que eles amaram. Agora, o quanto dá para fazer isso, eu não sei, quer dizer, realmente eu não tenho essa experiência. Eu só estou recebendo informações. Tá ótimo, Marisa. Acho que cada um aqui pode refletir na realidade que está vivendo, né? Muitos professores aqui, acho que a gente tem vivido diversas experiências, né? E eu acho que é um exercício de criatividade para o professor, né? Muito. Todo mundo se reinventando muito, criando muito. Se reinventando, se recriando. Marisa, estou aproveitando que você está sendo bem dinâmica nas respostas. Vou continuar só mais um pouquinho, tá bom? Tá bom, só como mais você duas, quiser. vamos lá, para encerrar. O nosso colega Tiago, eu vou resumir aqui a pergunta dele. Ele é do Departamento de Educação Musical, aqui também do Colégio Pedro II. Ele estabelece uma relação, um pouquinho em relação aos alunos estudantes do Canadá, né, do Schaefer. Ele fala que percebe que os encontros parecem bem diferentes do que seria uma média da realidade escolar brasileira. E ele fala de alunos que passaram por processos formais de musicalização e que têm certa dificuldade em trabalhar de forma criativa, uma rigidez, talvez fruto desse processo, né? E ao mesmo tempo em que trabalha nessa base, nas suas propostas ele também questiona isso, né? Então, ele pergunta que, por sua vez, as escolas possuem uma infraestrutura muito mais completa do que a nossa. Em sua experiência, o que se mantém e o que muda ao trabalhar as ideias do Schaefer no nosso contexto? Deu para entender, Marisa? Deu. O Schaefer sempre fala que ele é muito mais bem sucedido no Brasil do que no Canadá.
Ele realmente é muito rejeitado lá por muitos professores de escola, porque ele faz muita bagunça. E o Canadá é um país muito formal, quer dizer, o ensino tradicional é de muito boa qualidade. Tem coros maravilhosos, toda a escola tem orquestra, mas essas invencionices do Schaeffer não é em todo lugar, não é que ele não seja bem sucedido, mas não é em todo lugar que se aceita, não. Tem muitas escolas que rejeitam. Ele sempre falou, eu gosto muito mais de trabalhar no Brasil do que no Canadá. Porque aqui, toda vez que ele propôs, as pessoas sempre caíram de cabeça em cima. Tem experiências assim, memoráveis dele trabalhando, sempre assim, ultrapassando a própria expectativa dele, sempre deixando muito surpreendido com os resultados. E eu acho que isso é um trunfo que o brasileiro tem, e eu já tenho ido para outros países, eu vejo que a gente tem esse trunfo, a gente é muito criativo, a gente se vira. Segunda vez que o Schaeffer veio, que a gente foi para o Rio, foi memorável. Muitas pessoas daí ainda se lembram disso daí, fizeram curso com ele. Eu tinha contado para o Schaeffer que eu tinha feito uma vez no Nordeste um trabalho com crianças bem pobrezinhas, lá de Fortaleza, e eu notei um certo dia que elas tinha criança com 3 calçados diferentes. Tinha umas de tênis, umas de sandalinha havaiana, né, chinelinha havaiana, e outras descalças. E daí eu trabalhei na aula com essas sonoridades, e a gente fez uma música com batida de pé no chão, arrastar pé no chão, dependendo do calçado que eles tinham. Eu contei isso para o Schaeffer no dia que a gente estava no Rio. Ele ficou enlouquecido e pediu para as pessoas trazerem sapatos de casa no dia seguinte. E veio uma quantidade enorme aquela época, que já faz bastante tempo, estava muito na moda essas sandálias cheias de moedinhas ou conchinhas, coisas que faz barulho assim quando você sacode. Tinha chinelinho de algodão, daquele tipo de japonês que anda em casa, né? Tinha botas de tacão, assim, de madeira. E ele fez um trabalho lindo com sonoridades de sapato, que ele nunca tinha feito no Canadá. Né? Então, ele se surpreende com esse tipo de coisa. Não sei se eu respondi o rapaz. Agora respondeu, com voei certeza. Acho que tem muito dessa repercussão no Brasil, tem muito dessa criatividade já que a gente traz. O que a gente não sabe fazer é sistematizar, né? A gente vai fazendo e vai largando, vai fazendo e vai largando. Então, acho que para a gente falta um pouco refletir, sistematizar, ver aonde que eu cheguei, aonde que eu preciso chegar. Né? Marisa, estão chovendo perguntas, mas por conta do horário, acho que eu vou encerrar com a última. Muitos estão elogiando e querendo ter acesso ao material, acho que você já respondeu isso aqui para a gente, né? De que a gente vai poder, então, esse material que vocês podem disponibilizar, e esse vídeo das crianças, eu pedi para a Vasti picotar, mas ele é um vídeo só. Ele tem 46, 47 minutos. E ele tem um enredo, ele vai indo, vai indo, vai indo. É muito interessante. A única ressalva que eu faço é que as crianças não cantam nesse vídeo. Elas poderiam cantar, mas não cantam. Agora, os cantores são muito bons, eles cantam. E eu acho que é uma lição para a gente, porque eles não são cantores, vamos dizer, profissionais. Eles são pessoas que cantam, eles são atores, né? Atrizes e atores. Eles cantam com propriedade, afinado, eles inventam vozes, e acho que é uma grande lição, se a gente ouvir com cuidado, a gente aprende a fazer um monte de coisa, sem falar, ai, mas eu não sei fazer arranjo, mas eu não tenho prática de escrever música. Não precisa, é tão tranquilo. Né? Muito bom, Marisa. Então, posso fazer uma última pergunta para a gente encerrar o ciclo de perguntas aqui? É da Flávia Capelletti. Ela pergunta o seguinte: no trabalho de musicalização de adultos, qual é a importância de resgatar a música pré-reflexiva? Os adultos já estão na fase reflexiva da aprendizagem, mas se estão iniciando o seu processo de musicalização de adultos, o professor deve em que nível dialogar com a música espontânea em seu trabalho pedagógico com esses adultos? É Cláudia o nome dela? Cláudia? Flávia, eu acho que a gente nunca larga a fase pré-reflexiva. As coisas caminham juntas. Quando entra a fase reflexiva é porque você já está em condição de raciocinar, de estabelecer conexões. Isso vem vindo
ao longo da vida. Desde criança você vai cada vez aprendendo uma coisa, né? Mas você não deve abandonar a outra parte, porque veja, acho que é esse que é o problema. A gente acha que tem que ser tudo por intelecto, mas a parte sensível, de percepção, nunca acaba. E é isso que dá força para a arte. Se você for só para a cabeça, você vira cientista, mas deixa de ser artista. Então, vou indo agora diretamente para a sua pergunta. O pessoal mais velho, com quem você parece que trabalha, eles têm um repertório próprio deles, que eles vão adorar compartilhar com você. E é um repertório que é muito significativo para eles. Eu já vi muita gente, quando lembra coisas, chorar de emoção, porque às vezes resgata uma parte da vida que já foi, né? Outro exercício que você pode fazer é assim: qual é o primeiro som que você se lembra da sua vida, quando você era muito pequenininho? Qual é o primeiro som que você lembra? Aí tem gente que conta: eu morava perto da estação do trem, de madrugada passava um trem, apitava. O outro fala: a minha avó cantava para eu dormir. E muita gente com essas lembranças, quando vai contar, chora, porque é muito forte, sabe? É muito sensível. Então, eu acho que o trabalho do músico é também cultivar a sensibilidade, sabe? Dar espaço para a sensibilidade, dar espaço para o sentimento, dar espaço para a relação entre as pessoas. Não é só aprender a saber que está no livrinho que eu tenho que ler, que tenho que decorar, não é? Acho que é isso. Vai assim que você vai gostar. Maravilha, professora. Ainda o pessoal continua fazendo perguntas, mas a gente precisa encerrar também para não abusar, né, professora? Não tem Agradeço problema, eu estou aqui às muitíssimo. ordens, como vocês quiserem. E foi, falando agora sobre a sensibilidade, né, agradecer, porque a professora Marisa sempre nos fala, né, que a gente não deve só falar sobre música, mas fazer, escutar. E acho que essa palestra hoje, esse diálogo também foi tão rico, Marisa, ele foi assim, muito sensível, e você traz essa ideia para a gente de uma educação musical democrática, né? Agora, nesse diálogo, ficou tão viável da gente perceber do quanto ela é uma educação musical para todos, uma educação musical plural, humana. Então, Isso. assim, é maravilhoso. O pessoal está agradecendo Pode muito. contribuir muito para você dialogar com o diferente, né? Aceitar o diferente, aprender com o diferente, né? Sair daquela imagem do professor que sabe tudo, o aluno não sabe nada, né? Uhum. É como o Dewey fala, né? Pôr a arte no centro da escola, não no pedestal. Exatamente. Então, agradecer muito, Marisa, estou aqui emocionada, muito feliz por esse momento, todos muito Eu que agradeço a felizes. oportunidade de falar com todas essas pessoas que eu não estou vendo, que pena, mas Eu estava perguntando, que eu acho que a agradeço gente teve muito. mais de 400 pessoas assistindo, assim, foi sucesso, está sendo, Nossa, né? 400, nunca tive uma audiência dessa. Maravilhoso. Não sei se as professoras querem falar um pouquinho, Ana Cristina, Mônica. Então, eu vou chamar a professora Mônica Leme, que é a nossa coordenadora, né, do curso de especialização. Ela gostaria de falar algumas palavrinhas e depois Claro, dizer. Mônica, muito prazer. Oi, Marisa, é um grande prazer te conhecer, à distância ainda, À mas espero um dia distância. poder te dar um abraço de verdade. Vai chegar E, esse dia, você vai ver. e é uma palestra que tocou muito o coração, o meu coração pelo menos tocou muito, e eu acho que o de todos nós. Foi uma noite muito agradável. Então eu quero, em nome do corpo docente do curso de especialização e dos nossos alunos, agradecer muito você por estar aqui com a gente essa noite. Foi uma noite muito agradável. Gratidão, querida. E espero Obrigada, tê-la Mônica. novamente várias Muito obrigada. vezes. Seja bem-vinda sempre que quiser aqui na especialização do Colégio Pedro II, no Colégio Pedro II, tá bom? Obrigada. Um beijo grande. Isso, acho que eu não preciso falar muito mais nada, não. A professora Mônica já resumiu. Quero agradecer mais uma vez ao Rafael e à Vanessa, que são os nossos tradutores e intérpretes de Libras, que fizeram nesse momento, né, momento da própria palestra, fizeram a tradução. Muitíssimo obrigada mais uma vez. A professora Maria Aparecida, que é a nossa, também ela é de Educação Musical do nosso departamento, e atualmente ela chefia o núcleo o NAPNE, né, que é o núcleo que atende às necessidades específicas, e ela que tem feito essa parceria conosco, essa ponte com os tradutores.
evidentemente aos colegas que nos assistirem, aí todos os colegas, se eu citar um, eu vou acabar esquecendo os demais, então eu vou simplesmente agradecer a todos que estão aí nos acompanhando, esses mais de 400 que nos acompanharam. Internamente aqui na nossa sala, eu devo destacar a presença das professoras Thelma e Maria Beatriz, que são da Escola de Música da UFRJ. Muito obrigada pela presença. Maria Beatriz já tem estado conosco assim, nas 3 últimas palestras. E a professora Cecília Cavalieri, que é a nossa palestrante da semana que vem. Né? E devo também informar que nós já estamos com um outro ciclo que vai se seguir, a professora Cecília, na semana que vem, encerra esse primeiro ciclo, e nós já estamos com um segundo ciclo engatilhado, que vai começar logo em seguida. Nós vamos colocar essas informações no site do colégio, vamos também, o link, né, para o YouTube, que é pelo menos o endereço, já estava lá no início, nós vamos enviar também, estamos enviando aos pouquinhos também por e-mail para aqueles que se inscreveram. As inscrições estão lá abertas para vocês deixarem registrada a inscrição de vocês. Peço também que escrevam nesse meio tempo aí que a professora Marisa terminou de falar, e esse tempinho que Mônica e eu aparecemos aqui, já foram 46, não necessariamente perguntas, mas manifestações. E tem sido muito bonito, né? As manifestações têm sido muito bonitas. Professora Marisa, nós não temos palavras para agradecer, né, a presença aqui, e, de fato, a pandemia nos proporcionou esse momento, né? De maneira talvez torta, ou não sei, quem vai dizer, não sou eu, a história tem que ir mais para frente para a gente poder dizer, né? Mas, de toda forma, é gratidão, gratidão e gratidão. A todos Eu que nos agradeço acompanharam. também, viu, Ana Cristina, agradeço a oportunidade de falar com vocês. Que bom saber que a Cecília Cavalieri está aí. Isso. E as professoras da UFRJ, quem era mesmo? Thelma Alvarez e a professora Maria Beatriz. A Thelma e a Beatriz, Maria Beatriz. Quero dizer aqui que tem uma hashtag subindo aí, volta Marisa. Os alunos estão aqui enlouquecidos, volta Marisa. Tá bom. Então, gente, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Isso Obrigada, mesmo. A gente hashtag volta Marisa, isso aí. Então, que nos acompanharam, nós vamos encerrando essa transmissão. Em breve, essa gravação será disponibilizada e vamos mantendo aí o contato. Esperamos contar com vocês na semana que vem e no próximo ciclo também. Professora Basti, muito obrigada. Vanessa também, e eu vou encerrando a transmissão. Obrigada, Vanessa. Boa noite, tchau. obrigada. Boa noite para todos. Obrigada, boa noite. Então, agora nós podemos abrir aí algumas câmerazinhas, né? Eu vou tentar salvar aqui, enquanto vocês vão se cumprimentando. Vou tentar salvar aqui o máximo possível dessas perguntinhas. Tem muitas que foram feitas aqui. Mônica, se você quiser internamente aqui na sala fazer as honras da casa, professor Mário, Basti, por favor, enquanto eu salvo essas perguntas, que só eu posso pegá-las. Muito bem. Quem ainda está na sala? Basti, Vanessa, se quiserem aí para a gente dar um tchauzinho, deixa eu parar a gravação, acho que a gente já pode encerrar a gravação. Pronto. Estão todos tímidos. Pois é, está todo mundo tímido aí. Então. Que lindo.